Invalida 2013, resolução comentada. Questão 82. Mulher com 52 anos de idade, previamente rígida, há 3 meses, queixa-se de astenia, sonolência e ganho de peso, constipação, além de artralgias e mialgias. Ao exame nota-se pele seca e frequência cardíaca de 62 batimentos por minuto, além de não apresentar sinais de artrite ou deformidades articulares. A pergunta: os exames indicados e o principal diagnóstico a ser considerado são, respectivamente, história clínica e ou exame físico. Então, vamos relembrar então uma mulher com 52 anos de idade, previamente rígida, com queixas de astenia, sonolência e ganho de peso, constipação, além de artralgias e mialgias. No exame físico, ela apresenta pele seca, frequência cardíaca de 62 batimentos por minuto, não apresenta sinais de artrite ou deformidades articulares. No diagnóstico diferencial, então vamos lá, a gente poderia fazer o diagnóstico diferencial entre câncer, artrite reumatoide, hipotiroidismo, anemia e outras doenças crônicas, também depressão. Ok, acho que de acordo com a história clínica, de acordo com os dados enunciados, a principal hipótese diagnóstica seria alguma doença relacionada à tireoide. Então, a gente tem que fazer a avaliação tiroidiana. De acordo com essa tabela, então a gente tem aí o teste funcional mais sensível, que é o TSH, no caso na avaliação da tireoide. A dosagem habitual de TSH mais T4 livre, T3 na suspeita de tireotoxicose por T3. Então, a gente divide em hipertiroidismo primário e secundário e hipotiroidismo primário, hipotiroidismo secundário e terciário. Então, só aqui para a gente relembrar, então, no hipertiroidismo primário, então tem um aumento do T3, T4 e uma diminuição de TSH. No hipertiroidismo secundário, tem um aumento de T3, T4 e o TSH levemente elevado ou normal. No hipotiroidismo primário, diminuição do T3, T4 e um aumento do TSH. No hipotiroidismo secundário terciário, tem uma diminuição de T3, T4 e uma diminuição do TSH leve ou normal. Outros exames, outros testes, tais como raio, cintilografia, ultrassom, a biópsia por agulha fina também podem ser pedido para confirmar o diagnóstico. Ok, sintomas do hipotiroidismo. Assim como o hipertiroidismo, o hipotiroidismo também causa um aumento de volume da tireoide. Contudo, esse aumento não é acompanhado de mais produção dos hormônios tiroidianos, mas sim pela queda da produção dos hormônios T3 e T4. Ok, então aqui tem uma lista de sintomas. Vamos lá então: depressão, desaceleração dos batimentos cardíacos, intestino preso, constipação, menstruação irregular, diminuição da memória, cansaço excessivo, dores musculares, sonolência excessiva, pele seca, queda de cabelo, ganho de peso e aumento do colesterol. Etiologias do hipotireoidismo. Então a gente divide, como nós já vimos, em primário, secundário e em alguns casos terciário. O hipotireoidismo primário, mais de 90% dos casos é causado pela tireoidite de Hashimoto. E tem alguns outros também, tais como tireoidite subaguda, pós-radioiodo, radiação externa e cirurgia. Excesso de iodo, deficiência de iodo, doenças infiltrativas de tireoide, alterações congênitas de desenvolvimento e síntese de hormônios tireoidianos. Aqui no caso do hipotireoidismo central ou secundário. Tumores hipofisários e hipotalâmicos, necrose hipofisária pós-parto, outros processos destrutivos com isquemia ou com isquemia hipofisária, doenças infiltrativas e processos inflamatórios da glândula como hipófise linfocítica, defeitos funcionais na síntese de TSH ou desenvolvimento hipofisário. Ok, o tratamento. Então, o tratamento é manter o eutiroidismo clínico e bioquímico, ou seja, manter as taxas dos hormônios da tireoide normais. A dose inicial de reposição é de 25 a 75 microgramas por dia. A dose média de reposição é de cerca de 1,6 micrograma quilo. Importante, nas primeiras semanas de reposição do TSH, não representa... nas primeiras semanas de reposição do hormônio, o TSH não representa um bom marcador de controle, mas após 8 a 12 semanas de reposição volta a ser confiável para o controle da doença.
O tratamento padrão para o hipotireoidismo envolve o uso diário de uma versão sintética do hormônio tetraiodotironina, o T4, a levotiroxina. Então, a droga de escolha aí é a levotiroxina. Essa medicação oral restaura os níveis hormonais adequados, revertendo os sinais e sintomas de hipotireoidismo. Mas como a gente viu, não é fácil aí chegar na dose adequada e também demora um tempo para poder normalizar os níveis dos hormônios, do hormônio da tireoide. Ok, voltamos então para a questão. A pergunta é: os exames indicados e o principal diagnóstico a ser considerado são respectivamente. Então, de acordo com a história clínica, os sintomas aí da paciente, está muito característico do hipotireoidismo. Eu acho que o mais difícil nessa questão seria então diferenciar entre hipotireoidismo primário e secundário. No caso, um dos métodos que a gente usa é exatamente o TSH e o T4 livre para diferenciar o primário e secundário. Só que ele não deu esses valores para a gente. Então vamos ver então as alternativas. CPK e aldolase e o principal diagnóstico seria fibromialgia? Errado. Como a gente viu aí, está bastante característico de hipotireoidismo. A B e a D, então vamos deixar para o final. A C, cálcio sérico e PTH, hiperparatireoidismo. Não. A E, cortisol e potássio séricos, insuficiência adrenal. Não. Vamos lá então. Então vamos diferenciar entre hipotireoidismo primário e hipotireoidismo secundário. No caso do hipotireoidismo primário, é causado por um problema na tireoide que impeça a secreção de seus hormônios, o hipotireoidismo primário. Vamos lá. O hipotireoidismo secundário é um problema na hipófise que inibe a secreção de TSH, inibindo consequentemente a produção de T3 e T4. Portanto, o hipotireoidismo primário ocorre por defeito na tireoide e o hipotireoidismo secundário por defeito na hipófise. Então, a distinção entre hipotireoidismo primário e secundário é fácil. Normalmente é feita através do dosamento do TSH e do T4 no sangue, exatamente como a gente viu nessa tabela. Então, no caso do primário, o TSH está aumentado e no caso do secundário terciário, o TSH está diminuído ou normal. Então aqui nessa questão a gente não consegue diferenciar exatamente pelos níveis aí de TSH e T4 livre, porque não deu isso na questão. Então a gente teria que saber que aproximadamente 95% dos casos de hipotireoidismo são de origem primária. As principais causas são a tireoidite de Hashimoto e a remoção cirúrgica da tireoide, no caso tireoidectomia, e a destruição da glândula por irradiação. Então, vamos lá. Então, o principal diagnóstico: hipotireoidismo primário, e como nós vimos, o TSH e o T4 livre realmente são os dois testes aí que são mais indicados para avaliação da tireoide. Alternativa B, a correta.